estamos de volta para nosso terceiro episódio sobre a série de Mistborn. Espero que vocês tenham visto e gostado dos outros episódios. Fazendo uma recapitulação, né? No primeiro eu li o prólogo para vocês. Foi uma leitura imersiva, me diverti muito fazendo. Espero que vocês tenham curtido. Recebi ótimos feedbacks aí para as próximas leituras. No segundo episódio, eu fiz uma apresentação, né, dessa história e desse mundo. E aqui, nesse terceiro episódio, eu vou fazer um recap sobre os 3 livros. Observação. A ideia era, assim, trazer um recap dos 3 livros em um episódio. Mas, quando eu sentei para escrever o roteiro, eu vi que não ia dar muito certo. Além de ficar um pouco bagunçado, poderia ficar muito grande, ou eu poderia deixar de trazer alguma informação nesse recap, né, que eu não gostaria de deixar de lado só para deixar ele menor. Então, decidi fazer um recap para cada episódio. Acho que vai ficar até melhor para vocês também. E com certeza vai ficar mais organizado aqui no podcast. E para quem está lendo e precisa desses recaps, então, para dar continuidade na série. Beleza? Bora lá! Tem muita gente que quer, então, pegar a Segunda Era para ler e às vezes não tem tempo de reler a Primeira Era. Esse é o meu caso, inclusive, né? E acho que esse episódio vai servir para isso, sabe? Para vocês lembrarem os principais acontecimentos e conseguirem dar continuidade a esse mundo, a essa história, então, com a memória um pouco mais fresca. Lembrando que eu não vou falar sobre a premissa nem nada, eu já falei muito sobre, né, nos outros episódios, então aqui vai ter 100% de spoiler de tudo, porque eu vou narrar os principais acontecimentos, então, dos capítulos, da história. Estejam avisados com relação a isso. Se você deseja ler, então, essa Primeira Era, não assista esse episódio. Vai estragar toda a sua experiência, tá? Esse episódio é para quem deseja relembrar. E a fonte, então, eu usei o site Coppermind. Eu vou deixar aqui na descrição, né? A wiki de Mistborn lá é muito completa, é muito recheada. Tô tirando diversas referências de lá, então eu peguei esse site como base e peguei algumas anotações minhas também, alguns trechos que eu tinha destacado, que eu achei interessante, eu juntei e aí eu decidi trazer para vocês. Sem mais delongas, bora lá para o recap de O Império Final. Mistborn 1. No prólogo, a história começa com o Kelsier, né, que é um homem que já tem certas reputações. Ele é o viajante, ele é o sobrevivente das Minas de Hatsin, o único sobrevivente, aliás, dessa prisão do Senhor Soberano, e ele tá na plantação de Lord Trestin, um lord bem asqueroso, por sinal. Ele tá ali plantando a sementinha da rebeldia, enquanto ouve gritos e decide agir. Os gritos são de uma jovem, e ele sabe que o Lorde, né, seguindo as leis do Senhor Soberano, mata as jovens depois que faz o que quiser com elas, né, para evitar bastardos. Então ele se despede, e depois os Ska ficam sabendo que ele matou não só Trestin, mas todos os seus guardas. Botou fogo na mansão e foi embora. Parte 1. O sobrevivente de Hatsin. Depois nós conhecemos Vin, uma jovem que vive sozinha pelas ruas de Lotadel desde que foi abandonada pelo irmão. Ela trabalha para uma gangue de criminosos cujo líder, Camon, acredita que ela traz boa sorte. Então, Camon leva a Vin, né, com ele para fazer alguns acordos ou roubos. Como agora, ele tá tentando passar a perna ali no próprio Ministério de Aço, né? Enquanto ele faz as suas maracutaias, Kelsier, que já está de olho na Vin, aliás, observando ela de longe, e sabe que os inquisidores também já notaram que há alguma coisa com ela. Porque, como vocês sabem, Ska bastardos com qualquer tipo de poder alomântico é proibido aqui, né? O poder da alomancia, ele é reservado apenas para a nobreza. Então, se você não é da nobreza e você é um alomântico, você não tem direito de viver aqui nesse universo. Kelsier e Dockson, então, se encontram para discutir sobre os próximos planos, mas eles percebem que os inquisidores estão de olho na Vin. Dockson fica responsável, então, por lidar com o Obrigador, enquanto que o Kelsier vai lidar com o Inquisidor, né? A Vin, ela se sente muito apreensiva com relação à sua sorte, entre aspas, porque ela não entende muito o porquê, né? Por que isso acontece, ela tem medo de falhar também, e ela não quer ser usada mais pelo Camon, né? Então ela decide fugir. Ela conta, né, os seus planos para Ulef, seu amigo, e tenta fazer com que ele vá com ela, mas ao invés disso, Ulef atrai e conta para Camon.
Quando Camon tá maltratando a Vin, Kelsier surge então, né, como o salvador, entra em cena e salva ela. E não obstante, ele ainda pega tudo o que eles tinham roubado, né, do Obrigador, fazendo um acordo e expulsando eles de lá. E aí ele acaba alugando então o esconderijo para fazer suas reuniões, né? 3 coelhos numa cajadada só. Muito que bem, Kelsier. Nesse momento ele também faz um teste com a Vin, né, dando a ela um frasquinho de metais para saber se ela é capaz de queimá-los, né? Sendo assim, saber se ela é uma nascida da bruma. E sim, ela é. Kelsier convida Vin para sua reunião. Junto com ela, então, Kelsier e Dodson, Brisa, Ram, Trevo e Ieden. Ele conta o seu plano insano de roubar os cofres do Senhor Soberano, de incitar uma rebelião Scar e derrubar, então, o tirano. Apesar de achar que ele tá bem loucão, a maioria concorda, com exceção de Trevo, né? Mas Kelsier apresenta suas novidades, né? Vin, que é uma nascida da bruma, assim como ele, e também o 11º metal, o Ation. Enquanto a Vin tenta se estabelecer e se acostumar com esse estranho grupo que se respeita, se trata bem, diferente das gangues que ela já participou, né? Na próxima reunião, eles decidem trabalhar para virar uma casa da nobreza contra a outra, tudo pra mim. Vin vai trabalhar como infiltrada, como sobrinha do Lord Renoux, né? Pra ouvir informações e também levar algumas. Lembram do Lord Renoux, que o Kelsier menciona lá no prólogo, que ele está começando a pagar seus Scar? Pois é, a cara nem treme, porque na verdade Lord Renoux é um Kandra, criaturas que são capazes de se desenvolver, imitar qualquer aparência. Nesse momento, então, o Marsh chega e ele e Kelsier têm ali um embate, uma pequena desavença, porque existem feridas abertas entre eles. E depois, né, em particular, os dois conversam, Kelsier relembra os velhos tempos e tenta fazer Marsh voltar, para defender essa causa junto, então, com eles, né, fazer parte desse grande trabalho. A gente tem o início do treinamento de Vin e Kelsier, eu amo esses momentos entre eles, como é para ela descobrir e assimilar cada coisa nova, ele percebendo o quanto ela manda bem, sabe, aprende rápido, ela é criativa, e a conexão que vai acontecendo entre eles, então, é muito legal. Ele começa a apresentar os metais básicos, que são 8 a princípio, e aí que ele também presenteia a Vin com seu manto de brumas, né? O manto de um Mistborn. Vin e Kelsier, então, atravessam as muralhas de Luthadel, caminhando para a selva noturna. Ela percebe algo seguindo eles, e Kelsier mostra a ela um espectro da bruma. Por mais bizarro que seja, eles não fazem mal, né? Mas se alimentam de ossos, tecidos, ou seja, de mortos. Então eles parecem meio monstruosos, sabe? Não tem uma forma definida. Mas não fazem nada. Kelsier leva ela, então, para a estrada principal, onde eles se encontram com Sazed, esperando por eles com uma carruagem. Antes de prosseguir, Kelsier oferece dinheiro a Vin. Fala pra ela que se ela não acredita nas intenções dele, ela é livre pra ir embora, seguir seu caminho. Ela aceita o dinheiro, mas não a oferta, ela fica. Vin e Sazed então conversam, eles se oferecendo pra contar a Vin sobre algumas das religiões do passado. Eu adoro esse momento quando eles começam a se aproximar também, e ele começa a passar um pouco do seu conhecimento pra ela. Parte 2, Rebelde sob um céu de cinzas. Começa então o treinamento de Vin. Esse é aquele momento dos filmes adolescentes onde acontece a transformação, Vin corta o cabelo, se arruma, treina de verdade pra se passar por uma nobre e já tem data de estreia para o seu debut, digamos assim, que será em um baile do Lord Venture, né? Nesse momento, depois de ficar alguns dias na casa de seu, aspas, tio adotivo Kandra Renault, fecha aspas, Vin volta para Luthadel para aprender sobre outros metais, né? Começando com Brisa, que está participando de uma reunião de recrutamento para a rebelião, e ele ensina ela como abrandar, né, sutilmente a multidão, para a multidão ser mais receptiva ao discurso, sem ninguém nem mesmo fazer ideia que ele tá tentando ali manipular os sentimentos deles, né? Eu amo o Brisa, é um dos meus personagens favoritos, sem dúvida. A gente também tem o Kelsier, né, em um dos seus muitos momentos pedindo pra Sazed contar a ele sobre as religiões, né? Mas Sazed nunca fala o que ele quer ouvir. O Kelsier, ele pergunta se existe uma rebelião que inclui a matança de nobres como um dever sagrado. Mas não. Depois eles ficam então sabendo da morte de Camon e toda a sua gangue pelas mãos dos inquisidores. Provavelmente eles desconfiavam que eles tinham algum tipo de poder alomântico. Esse poder era a Vin, que não estava mais com eles. Vin finalmente vai ao baile então da casa Venture, né, com Sazed dirigindo a carruagem como o seu mordomo pessoal. A Vin chega ao baile e é apresentada. Ela se assusta com a atenção no começo, então percebe que Valette Renoux é quem os nobres estão vendo e não Vin. Durante o jantar, ela vê o seu pai do outro lado. Ela sabe quem é seu pai porque o seu irmão indicou ele, né, quando eles eram mais jovens. E ali, né, ainda um pouco perdida, recusando alguns convites de lords para dançar, acaba subindo então as escadas e vai para a varanda do corredor. Ela tem o seu primeiro encontro com Elend, um jovem antissocial que prefere ler seus livros ao invés de curtir o baile. O Sazed depois fica chocado quando descobre que ela conversou ali, teve um momento com o herdeiro da casa Venture, né, a casa mais poderosa então de Luthadel. Quando eles voltam para casa, então Vin segue Kelsier. Nesse
momento que ela descobre, então, os pinos de metal na estrada, que ajuda os alomânticos a viajar, né, a longa estrada, a viajar até um pouco mais rápido, né, mais rápido do que se eles estivessem, inclusive, de cavalo, e eles vão até o palácio, então, do senhor soberano, Credit Shaw, para encontrar mais Atium. Ele fica relutante com a presença dela, porque ele sabe que é perigoso, né, mas, mesmo assim, deixa ela seguir ele ensina ela, inclusive, a usar Atium para ver o futuro, mas eles acabam sendo emboscados por alguns inquisidores, que parecem estar muito interessados na ascendência divina. Vocês estão vendo que eles estão tentando, ali, a todo custo, tentar rastrear ela, né, muita confusão acontece, que Kelsier e Vin se separam antes dela sair do palácio, e detalhe, ela acaba roubando um livro de lá, né, ela luta com o inquisidor que tá no seu encalço, até os seus limites, mas quando apaga, percebe que alguém chega em seu socorro. Esse alguém é Sazed. A equipe fica muito puta com o Kelsier por ter levado ela até o covil do lobo, e ainda mais por não ter protegido ela, né, quando Sazed chega com ela a salvo. Eles notam o livro que ela roubou e protegeu, e é um livro escrito em Quelene, uma língua antiga, e o Sazed acha que com o tempo pode traduzir ele. Parte 3. Filhos de um Sol Sanguento. Vin tem algumas semanas de descanso, mas quando volta ativa, né, e volta para as propriedades do Lord Renox, tem a oportunidade de conversar com Sazed, né, que por sinal usa óculos enquanto traduz o livro que ela roubou. Isso porque ele tá preenchendo sua mente de metal com visão, por isso ele fica meio debilitado. Como eu já falei para vocês, Sazed é um guardião de Terres, né, e as pessoas de Terres são feruquêmicas, né, guardião, eu falei um pouquinho no outro episódio, né, para vocês que os guardiões são responsáveis, então, por guardar alguma memória, depois na queda do Senhor Soberano trazer, né, restaurar essas antigas memórias, né, e o Sazed, ele é um guardião, então, de religiões, por isso que ele traz, então, de vez em quando, alguns conhecimentos de suas religiões, já que ele conhece mais de 500. Já a feruquemia é uma das 3 artes metálicas de Escadrial, a gente já falou bastante sobre alomancia, mas pra frente eu vou falar da outra. A feruquemia, então, dá ao indivíduo a oportunidade de armazenar certos atributos em suas mentes de metal. Por exemplo, o próprio Sazed, ele usa alguns apetrechos de metal ali, e cada um deles, então, armazena força ou saúde, só que para isso acontecer, ele precisa ficar doente, né, poupar, ou seja, poupar força ou poupar saúde, como a gente viu aqui, né, ele está usando óculos porque sua visão não está 100%, a outra porcentagem ele está sendo armazenada. Vin retorna, então, à ativa e vai à festa na fortaleza de Elariel, sabendo que precisa passar, né, despercebida, ouvir e captar informações. Isso inclui ficar longe de Elend, um dos principais nobres de Luthadel, né, ela se senta à mesa e Elend se senta ao lado dela logo depois, sem ser convidado, né? Deixando cair uma pilha de livros sobre a mesa. Gente, é impossível não gostar do Elend. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele, mas vocês estão todos errados. Ele é maravilhoso. Conversa vem, conversa vai. Ela fica atenta às informações e percebe alguns nobres ali usando alomancia, tentando influenciar sentimentos, conversas e por aí vai. O Kelsier, então, continua fazendo o que ele faz de melhor, que é criar confusão e semear o caos entre as casas, né? Deixando o corpo de um nobre, assim, na casa de outros nobres, né? Ou seja, a culpa vai cair ali naquela casa. E depois ele acaba se encontrando também com Royd, nosso viajante e misterioso personagem aí, que viaja pela Cosmere. E aqui nesse momento ele tá disfarçado como um informante de rua, o porquê eu não sei. Ainda não sei isso, a fim de descobrir quais rumores existem sobre a casa Renox. Vin retorna de Luthadel, então, e vê armas sendo encaixotadas na frente da mansão Renox, né, para serem despachadas. Porque, gente, a rebelião é real, tá acontecendo a todo momento por trás da história. O exército tá sendo armado, reuniões sendo feitas, recrutamentos. E nesse momento a gente tem um encontro muito legal entre Marsh e ela, que explica algumas coisas sobre a alomancia, em especial bronze, né? Quando se queima bronze, é possível identificar outras pessoas usando a alomancia. Agora a gente tem aqui uma parte super fofa, digna de destaque, né? Quando o fantasma, ou Spook, como você preferir, né? Dá a ela um lenço pra mostrar que gostaria de cortejar a Vin. Eu acho que essa é a minha primeira menção aqui, né? Do fantasma. Ele não é muito importante lá no começo, ele passa bem despercebido, mas com o tempo ele vai ganhando aí o seu destaque. Vin fala com Sazed, então, sobre o Homem de Terres do diário, porque Sazed também tá traduzindo o livro que a Vin roubou, e ele vai distribuindo cópias, assim, pro pessoal acompanhar, né? O Doxon, que também é um personagem que eu gosto bastante, conta a ela a sua história. Como a mulher, né, que ele amava, foi levada por um lorde e morta na manhã seguinte, porque aqui é lei, se você dorme, então, com uma escrava, você precisa matá-la logo depois pra não gerar, então, bastardos, né? Aliás, fica aqui a minha grande ressalva com Mistborn no geral, né? Tanto a primeira quanto a segunda era. O grande traço de personalidade dos homens aqui é
sofrer ou ter perdido uma mulher, né? E a gente sabe o quanto isso é problemático, colocar uma mulher na história e assassinar ela apenas para essa finalidade, né? É assim com Kelsier, é assim com Dockson, mais pra frente com outros personagens também. Aqui na Segunda Era acontece, continua acontecendo, infelizmente, né? É algo que eu não gosto, acho que é algo que não é necessário e algo que deve ser pontuado. Dockson diz a Vin que todos os nobres são assim, mas Vin acha difícil de acreditar, depois de conversar com os nobres nos bailes, né? Ela fica se perguntando, será que o Elend já pegou e já assassinou alguma mulher Scar? Eu falo, vocês falam, gente. Tá apaixonadinha, né? Pobre fantasma. Tanto que na próxima vez que ela vê ele, né, num baile, ela pergunta se ele já dormiu com alguma mulher Sky, e ele confessa que sim. O pai obrigou ele quando ele tinha 13 anos, depois nunca mais. Vin fala com Elend sobre os Sky, né, como eles agem, e o Elend fica fascinado, porque aqui, gente, os nobres, eles têm uma visão completamente errada sobre os Sky, né? Eles acham que eles não são pessoas, que eles não têm as mesmas capacidades, né? E ela acaba ainda espionando alguns títulos dos livros deles, e todos assim, e todos são meio que questionando, sabe? São títulos filosóficos, até um pouco rebeldes, assim, né? E ela acaba espionando ele e os amigos, né? Ela usa a alomancia para chegar até a torre, né? Onde eles estão. O grupo acaba falando sobre as falas do Senhor Soberano e o que deve ser feito sobre isso quando chegar a geração deles, quando eles assumirem o controle. De volta, então, na loja do Trevo, Kelsier discute com a equipe o status da missão. Como colocar uma casa contra a outra está dando certo, também o progresso da rebelião, né? Nesse momento é a vez de Han mostrar para Vin um pouco dos efeitos do Peltry, como vocês estão vendo, cada um ajudar ela como pode, né? E dessa forma ela recebe o melhor de cada um. Kelsier descobre que a guarnição de um nobre está indo em direção ao exército da rebelião Scar e tenta correr contra o tempo, para tentar avisar eles. Vin corre para tentar acompanhá-lo também, né? No caminho, Kelsier e Vin encontram os restos do exército Scar cercados pelo exército de Valtron Garrison, então, que é esse nobre. Eles então deixam o exército entregue ao seu destino e seguem para as cavernas. Lá eles encontram 2.000 soldados vivos, graças ao trabalho de Menes. Menes, vocês lembram dele? Então, lá do prólogo, ele segue firme e forte, então, na liderança da rebelião Scar. Parte 4. Dançarinos em um mar de névoa. A equipe anda bem frustrada com a rebelião, tiveram muitas mortes, os inquisidores estão apertando ali, tentando descobrir quem são os rebeldes, né, quem está na liderança então da rebelião, anda tendo muitas execuções em praça pública, inclusive. Eles estão preocupados com o plano dar errado, né, mas Kelsier tenta convencer eles a continuarem. Em um dos encontros secretos, então, com o Marsh, que ele tá tentando então se infiltrar ali no Ministério de Aço, Kelsier dá pra vir um pouco de ouro pra ela queimar, essa é a sua primeira experiência com isso, e fala um pouquinho sobre. Um alomante queimando ouro é capaz de ver quem eles poderiam ter sido se tivessem feito escolhas diferentes. No próximo baile, Vin começa a espalhar rumores para fomentar aí a guerra das casas, né? Ela e Elend conversam e ele tenta convencer a Lady Valette a deixar Luthadel, porque ele tá preocupado então com a atenção das casas, com a situação atual. Vin escuta Elend e seus amigos. Yasis e Telden tentam convencer Elend a não confiar em Lady Valette. Ele tá convencido de que Lady Valette é uma espiã de outra casa, tentando derrubar a Casa Venturi. Uma vez de volta à Casa Venturi, Straff chama Elend em seu escritório, onde ele está conversando com Tin Sun. Straff diz a Elend que pretende formar uma aliança com o Lord Tegas, e Elend vai ter que almoçar com a filha desse Lord na manhã seguinte. Elend, então, propõe uma troca ao pai, né? Ele irá, sim, a esse almoço, né, com a filha do outro Lord, em troca de alguns espiões, então, para saber qual que é a da Lady Valette. Vin lê a última tradução de Caesar do diário de bordo de Elend, né? E fica desapontada por não ter mais coisas. Aliás, né, todo capítulo tem uma epígrafe nesse livro, né, e nada mais é do que o diário, então, de Elend. Adoro essas coisas que o Sanderson faz, né. No próximo baile, então, Vin e Caesar acabam notando algo em comum. Vin recebe algumas recepções muito frias quando tenta, então, se misturar, né, com os outros grupos. Eles logo descobrem, então, que esse é o último baile da casa por um tempo e que os foliões estão finalizando alianças. Lady Valette, que é associada à Casa Renault, é considerada uma aposta muito neutra, né, e muito perigosa neste momento. Então as pessoas não querem perder muito tempo com ela, né? Mas Vin consegue uma informação muito importante. Usando a alomancia, é claro, ela descobre que Cleese, né, que é uma informante ali, que leva e traz as coisas para casa, ela descobre então que vai acontecer um atentado contra a vida de Elend. Inclusive o Straff, né, que é um baita de um cuzão, vai ajudar então para que isso aconteça, vai reduzir o número de guardas ali para que seja para os assassinos entrarem e matar o próprio filho. Então a Vin destrói um vitral para sair da fortaleza. Eu adoro assim imaginar essa imagem,
sabe? Ela toda com aqueles vestidos, assim, e saltando, voando, assim, sabe? Pra proteger a pessoa que ela gosta. E aí ela vai até o Elend, né? Ela luta contra os assassinos, são vários, né? São, por exemplo, Braços de Peltry, tem Mistborn, né? Um deles é Shan Elariel, uma mocinha, então, que a Vin já vinha trocando aí algumas provocações, né? E ela consegue, então, impedir essa tentativa de assassinato. O Kelsier fica putaço, né? Ao descobrir que a Vin se machucou, quase se matou pra proteger a vida de um nobre. A Vin, ela fica também puta com ele, porque são pessoas muito diferentes, né? O Kelsier não consegue, pra ele, assim, nobre bom é nobre morto. E a Vin, ela consegue, assim, ver os outros lados, ela confia no Elend, né? E quando ela vai pro telhado, ele vai e segue ela pra tentar conversar ali, aconselhar ela. Ela conta pro Kelsier sobre a administração, então, dos Poços por Venture, e ela comenta sobre a sua crença de que os inquisidores podem ver através das nuvens de cobre. Essa é uma informação importante. Elend e Yasis, então, se encontram com os espiões que contam sobre a loja do Trevo e todos que estão nela, né? Vin e Fantasma estão em um telhado observando enquanto a guerra civil começa. A casa Elariel e a casa Rastin começam, então, a se confrontar. O Fantasma também dá a Vin algumas dicas sobre como queimar estanho, né? Aprender a ignorar tanta informação sensorial que chega, né, e se concentrar no que é preciso. Nesse momento, então, Kelsier chega, então ele e Vin saem para se encontrar com Marsh. No caminho, eles param em um cortiço Ska e Kelsier para ali para falar, para discursar, né, para aqueles moradores. E a Vin fica só olhando, tipo, meu Deus, o que tá rolando aqui, né? Quando eles chegam ao ponto de encontro, eles veem um cadáver no meio de uma sala, assim, cheia de sangue. E eles confundem, então, esse cadáver com Marsh. Eles acham que Marsh está morto. Como as coisas estão ficando cada vez mais tensas, né? Kelsier quer que todo mundo se una. Ele quer que todos, então, vá para um esconderijo que só ele e Dockson conhecem, né? Ele deixa, então, a loja de Trevo e viaja até as minas, né? Até os poços de Hatsin, para destruir as formações de cristal que produzem os diodos de Hatsin, dentro dos quais reside uma conta de Ation, e ele destrói tudo, sem nem pensar duas vezes. No dia seguinte, então, eles são alertados para outra reunião na praça, né? Enquanto a maioria da tripulação se instala em um telhado, o lugar favorito deles, eles percebem que Fantasma está entre os prisioneiros, né? Acontece que quando o Lord Renox e o Fantasma estavam indo para o esconderijo, eles foram pegos, então, pelos inquisidores e trancados, então, em carroças. E eles prenderam o Lord Renox porque, finalmente, eles conseguiram rastrear a Vin, a Lady Valette, ou seja, a Casa Renox. Kelsier vai direto, então, libertar os prisioneiros e fica cara a cara com o Inquisidor. Enquanto, então, ele e o Inquisidor lutam, Han consegue, então, encontrar alguns membros do exército Ska para ajudar na luta. O Dockson impede, então, que a Vin participe, né, o que deixa ela bem, assim, frustrada. Então, ela ajuda a Brisa a manipular as emoções dos soldados. Já Elend abre caminho para a briga, então, onde o exército Ska e os soldados de Lutadel estão lutando à procura de Lady Valette, porque já que ele vê que o Lord Renox foi preso, ele fica preocupado que Valette também esteja lá. Han e mais 50 rebeldes conseguem abrir, né, a jaula de Fantasma e Renox, quando Elend corre até ele, então, exigindo saber onde que Lady Valette estava aprisionada. Quando o Inquisidor que Kelsier está lutando chega e mata Renox, né, com um machado nas costas. Quer dizer, mata ele não mata, porque ele é um Kandra, né, mas para as pessoas que estão olhando, ele está matando, então, o Lord Renox. E quando esse Inquisidor, ele tenta matar o Elend também, Kelsier lembra de todo o amor que a Vin sente por ele, né, e acaba voltando a atacar o Inquisidor. Ou seja, ele está protegendo um nobre. É um amadurecimento da parte do Kelsier, né. Kelsier usa um dos machados de obsidiana do Inquisidor para decapitar a própria cabeça dele. Nesse momento, o Senhor Soberano também aparece na praça e Kelsier não foge da luta. Kelsier tenta, então, cravar 2 lanças no peito do Senhor Soberano, mas é tudo, assim, muito em vão. Eles chegam até ali uma conversa breve, né, porque o Senhor Soberano pergunta, né, pro Kelsier, né, eu já não matei você? Quando mandou ele, então, para as minas de Hatsin, né, e o Kelsier falou que ele nunca vai conseguir matar ele, porque ele é a esperança. Esse diálogo, gente, é muito épico, é tudo pra mim. Mas, nesse momento, por mais que Kelsier tenha, assim, lutado, o Senhor Soberano tirou uma das lanças, assim, que estava enfiada nele e casualmente matou Kelsier. Ele matou Kelsier. É isso mesmo. E fim de papo. Ai, gente, foi doloroso pra mim ler e é doloroso narrar essa parte aqui pra vocês. Mas eu acho que cabe uma pequena ressalva aqui, né? Eu acho que o Sanderson, ele não sabe muito bem descrever morte. Eu acho que falta um pouquinho de emoção nas vezes que ele narra morte, sabe? Ele simplesmente escreve assim, nananã, e morreu, ponto.
Aí você fica meio perdido. Pera, é isso mesmo? E sim, é isso mesmo. Toda vez que ele narra uma morte, geralmente é assim. E a do Kelsier eu fiquei bem frustrada. Tanto que, da primeira vez que eu li, eu jurei que não era real. Que tinha alguma coisa, que tinha algum trunfo, que Kelsier tinha algum plano. Ele tem um plano. Mas quanto à sua morte, não tenho o que dizer. Ele morre nesse momento, então. E aí, casualmente, ele volta ali pra sua carruagem, né? E outros inquisidores chegam e ele pede pra matar geral. A Vin chega correndo, né? Ela tenta se aproximar do Kelsier, ver o que tá acontecendo. Ela vê que ele tá morto mesmo. O Ram puxa ela pra longe. E aí o caos está instaurado. Parte 5. Crentes em um mundo esquecido. Vin e Sazed falam por um tempo sobre Kelsier, sobre a religião crescendo em torno dele e seus atos. E ele diz pra ela, então, que a tripulação provavelmente vai se separar, porque cada um tá tentando seguir ali o próprio caminho, né? Sazed também partirá viajando pra Terra. Eles observam, então, um grupo, né, de Ska, bem assim, emocionados, passando por eles, né? E um dos homens, inclusive, afirma que o próprio Kelsier apareceu pra eles naquela noite, né? A equipe, então, finalmente percebe qual era o plano do Kelsier esse tempo todo, né? A pedido de Vin, então, Dockson leva ela e a equipe, né, ao armazém onde Kelsier realizava suas reuniões e outras coisas. E lá dentro, então, tá um enorme estoque de armas que ele manteve em segredo também. E também Oresur, que está usando os ossos de Kelsier. É assim uma visão bem chocante, né? O Oresur que é um Kandra, né, gente, lembrando. Trevo então sai para trazer o grupo de Ska de antes para o armazém e o Dockson começa a distribuir armas, armaduras, porque tem coisa para fazer, né, gente? A Vin decide que precisa descobrir o que tem dentro da câmara, então guardado lá no palácio, e assim ela vai para Credit Shaw. Com algumas dificuldades, então, tendo que lidar com alguns inquisidores, ela consegue entrar. E lá ela vê um homem velho e careca, né, aparentemente na casa dos 70 anos, sentado perto do fogo. Enquanto ela tenta escapar, Elend então se encontra com seu pai, que informa ao jovem Venturi que tá deixando a cidade de Lutadel devido à rebelião Ska que tá crescendo e tá muito forte. Ele diz que vai ficar. E Strash concorda, esperando que ele seja morto mesmo. Elend então pega 5 dos seus melhores soldados como guarda de honra e vai então se entregar à liderança Ska. Goradel informa a Dockson que Vin foi capturada e que ele e seus homens provavelmente não podem resgatá-la, né? Han entra e informa Dockson que a casa Larial caiu e que a casa Lecal está se segurando. Os soldados Ska então trazem Elend amarrado e com um saco na cabeça. Após uma breve discussão em que Elend tenta convencer Dockson a parar de atacar os nobres, Elend é informado de que Valete, ou seja, Vin, foi capturado. A Vin então está na sua cela e um Sazed é meio machucado, né? Espancado e nu, é jogado na cela adjacente. Depois que Kar sai, Sazed, usando uma de suas mentes de metal que ele engoliu, se torna mais forte para quebrar então as amarras e liberar os dois. Com a quantidade mínima de força esgotada, Vin e Sazed não conseguem lutar para sair muito facilmente, né? Elend chega então com seus guardas e eles tentam lutar contra os soldados. Vin encontra seus pertences e lá tem um frasquinho de metal. Ela pede para Sazed levar então o Elend para um lugar seguro enquanto ela vai lidar com o Senhor Soberano. Vai amanhecendo lentamente e a rebelião Ska se aproxima do palácio do Senhor Soberano. Vin quebra a parte então da parede do vitral e ataca o Senhor Soberano. E ela queima o 11º metal. Ataca, né, a projeção, o fantasma do Senhor Soberano e nada acontece. Ele chama os outros inquisidores. E a porta dos fundos se abre, mas apenas Marsh entra. Os outros inquisidores então tiveram suas pontas de pino removidas por Marsh enquanto dormiam, matando-os. Acho que aqui cabe a gente falar da imalurgia, a terceira arte metálica que faltava eu trazer aqui para vocês. A imalurgia é a transferência de atributos, seja alomântica, feroquímica ou outra. Não sei se tem como. Mas é através do roubo. Por exemplo, você mata um alomântico, um braço de peltre, né, com uma ponta metálica, para carregar esse atributo e transferir para outra pessoa. Dessa forma, a pessoa, então, que você colocar essa estaca vai se tornar um braço de peltre. Eu acho que é isso. De todas as artes metálicas, eu acho que é essa que eu fico ainda mais confusa. Acho que é porque é a menos comum, né? Continuando, Marsh, então, considerado por Kar como um inquisidor leal, caminha por trás de Kar e o mata, removendo sua estaca de pino. Ele, então, ataca o Senhor Soberano, tentando fazer o mesmo com ele. E Marsh descobre que o Senhor Soberano não tem uma estaca nas costas como os outros inquisidores. O Senhor Soberano empurra todos para longe, né, afetando até mesmo os metais dentro do estômago de Vin. Essa parte é muito legal. Vin consegue ver claramente os vários anéis que o Senhor Soberano usa e também braceletes feroquímicos perfurando seus braços. Enquanto ele empurra, né, todos pela sala, o Senhor Soberano empurra o brinco também de Vin, né, para fora de sua orelha. Ela então puxa as névoas diretamente, puxando as braçadeiras de Atium do Senhor Soberano fora de seus braços e forçando sua rápida reversão à velhice. Sazed então dá
Vin alguns metais para ingerir. E ela então mata o Senhor Soberano, né, com uma simples lança de madeira que Caesar trouxe com ele. Então, esse final, eu acho que ele é um pouco corrido, né? Eu acho que a Vinha pega muitas vezes, eu acho que essa complexidade, eu acho que é bem-vinda, né? Porque não é fácil entrar nesse lugar, mas eu acho que foi um tanto rápida e um pouco repetitiva. Eu acho que essa parte parece também um pouquinho Deus Ex Machina, quando ela puxa um pouco assim das brumas, né? Mas isso pode parecer, então, para quem tá tendo contato com essa obra pela primeira vez e ainda não leu os outros livros, não conhece tanta conexão, mas alguns Mistborns, então, têm com as brumas. Me contem, então, o que vocês acham desse desfecho, né? O Caesar, ele especula com o Marsh e com o Vin sobre as habilidades de Hashek, né, de Senhor Soberano, e as origens da alomancia. Caesar também diz a Vin que Kelsier transferiu o contrato do Kandra, né, do Oresur, para ela, que ela não sabe muito bem o que fazer com essa informação. Eles também ficam um pouco mexidos, né, com as últimas palavras do Senhor Soberano, né, que vocês não sabem o que vocês estão fazendo, foi alguma coisa assim do tipo, e eles ficaram meio, caramba, o que será que a gente tá fazendo, né? E ele também conta pra ela o discurso de Elend após a morte do Senhor Soberano. Ele que vem se mostrando aí um líder, né? Ele pegou uma liderança, ele que meio representa ali o elo entre os Ska e entre os nobres. E o final acaba sendo até um pouco fofinho, porque a Vin vai até ele e os dois, então, ficam abraçadinhos. Acabou, fim do livro 1. Gente, nossa, que trabalho. Olha, eu vou falar pra vocês que eu queria trazer alguns recaps bem completos, mas ao mesmo tempo não tão grandes. Mas não tem como, sabe? Quando eu peguei todo o resumo lá no Coppermind e mais algumas anotações minhas, e comecei a mesclar e fazer comentários então durante o roteiro, eu falei, caramba, isso vai ficar gigante. E está gigante, sabe? Então, não vai ter como. A gente vai ter que fazer um episódio, então, para cada resumo. Tá, eu prefiro fazer as coisas mais bem feitinhas. Nem tudo que a gente planeja dá certo, mas eu prefiro fazer as coisas mais bem feitinhas. Então, dessa forma, vai ser um episódio, então, por resumo. Estamos aqui, então, finalizando o primeiro resumo de O Império Final. Esse é um livro, assim, bem fechado. É um dos seus pontos altos, sabe? Eu lembro que eu fiquei muito surpresa quando a gente tem a morte do Senhor Soberano já nesse livro, sabe? Porque a princípio, a premissa se mostra tão complexa que eu imaginei que fossem levar, assim, os 3 livros para acontecer, mas não. E isso é um ponto muito positivo, sabe? Ele se propõe a algo, né, que é derrubar o Senhor Soberano, vai lá e faz. Mas, e as consequências? Veremos. E eu tenho um carinho enorme por esse livro. Tem as minhas ressalvas, como eu falei pra vocês, né, no episódio anterior. E também aqui deixei claro algumas delas. Mas, no geral, eu gosto muito desse livro. E eu acho que esse é um primeiro livro, assim, de série. Ou um primeiro livro pra você ler do autor incrível, sabe? Porque não tem como você não curtir. Assim, os personagens são carismáticos, o relacionamento entre eles é muito bom, sabe? A trama super funciona também. O romancinho, eu não sei se funciona muito, mas individualmente eu gosto muito dos 2 personagens, então eu sou uma defensora de Vin e Elend. Então eu amo demais esse livro e foi incrível, sabe? Relembrar de tudo isso. Escrever esse roteiro aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido, então me contem nos comentários se vocês gostaram desse formato. Então eu pretendo trazer o resumo dos 2 outros livros e depois prosseguir e fazer um episódio sobre Secret Story e fazer episódio sobre a Segunda Era, que eu de fato estou relendo. Então eu espero que vocês embarquem nessa junto comigo. Só tenham paciência porque, né, eu sou um pouquinho devagar. Mas agora a gente vai dar uma pausa nos conteúdos sobre Mistborn, porque vem aí alguns outros conteúdos especiais. Eu pretendo fazer os melhores do ano, tô muito empolgada, eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Eu sofro sim para pegar poucos livros aí de tantos incríveis que eu leio, para definir apenas alguns, né, como favoritos, mas eu me divirto também no processo. Então eu vou trazer essa retrospectiva, mas em breve a gente tá de volta, talvez em janeiro ou fevereiro, para falar de Mistborn. Eu espero que vocês estejam curtindo e até a próxima!